Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 6 de março. O Supremo Tribunal Federal recebe queixa-crime contra o deputado Eduardo Bolsonaro por difamação. Em rede social, o parlamentar sugeriu que a deputada federal Tabata Amaral havia apresentado projeto de distribuição de absorventes íntimos para atender a um lobby. Esse é um dos destaques de hoje que você acompanha nessa edição. STF decide que a audiência de custódia deve ser realizada em todas as modalidades de prisão. Supremo permite que agentes da Polícia Rodoviária Federal recebam o pagamento de horas extras por serviços que excedam a jornada de trabalho. E ainda, a emocionante história de superação de 2 brasileiros que acabam de se tornar juízes pelo sistema de cotas do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a audiência de custódia deve ser realizada em todas as modalidades de prisão. O julgamento ocorreu em sessão virtual. Marta Ferreira tem mais detalhes. A audiência de custódia é aquela apresentação da pessoa que foi presa a um juiz. Também são ouvidos Ministério Público, Defensoria Pública ou advogado do preso. Ela deve ocorrer até 24 horas depois e serve para que seja feita uma análise dos requisitos de validade e legalidade da prisão. A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma reclamação feita pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, alegando que o Tribunal de Justiça do Estado, ao permitir apenas audiência de custódia para prisões em flagrante, estaria descumprindo uma decisão anterior do próprio STF. Em dezembro de 2020, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, em decisão liminar, aceitou o pedido da Defensoria Pública e determinou a realização de audiências de custódia para todos os casos de prisão no estado do Rio. A liminar, então, foi levada para referendo dos ministros em sessão no plenário virtual. Fachin reafirmou o entendimento de que as audiências de custódia devem ser realizadas para todos os tipos de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. No voto, ele destacou que diversas condições pessoais, como gravidez, doenças graves, idade avançada, imprescindibilidade aos cuidados de terceiros, entre outros, constituem aspectos que devem ser prontamente examinados, na medida em que podem interferir ou não na manutenção da medida prisional. E esses aspectos, aliás, podem influenciar, a depender de cada caso, até mesmo as prisões de natureza penal. Para Fachin, são inadequados os atos normativos de tribunais que restringem a realização de audiência de custódia apenas às hipóteses de prisão em flagrante, principalmente diante da recente regulamentação do tema na legislação processual penal, devendo tal audiência ser garantida em todas as espécies de prisão. Os ministros seguiram o voto do relator. Nunes Marques acompanhou o entendimento de Fachin, mas com ressalvas. O deputado federal Eduardo Bolsonaro virou réu por suposta difamação contra a também deputada federal Tabata Amaral. O parlamentar sugeriu que um projeto de lei de autoria da deputada tinha a intenção de atender ao lobby de um empresário. Reportagem de Renato Rosa. O julgamento foi no plenário virtual. Os ministros avaliaram um recurso da deputada Tabata Amaral contra a decisão do ministro Dias Toffoli, relator do caso. Em maio do ano passado, Toffoli arquivou a queixa-crime apresentada por ela, porque, segundo o ministro, as palavras apontadas como difamatórias do deputado Eduardo Bolsonaro estariam num contexto de disputa política entre as partes e caberia à Câmara possível análise pelo Conselho de Ética. De acordo com o processo, Eduardo Bolsonaro fez postagens contra um projeto da parlamentar que tratava da distribuição de absorventes íntimos a mulheres em situação de vulnerabilidade. Segundo ele, a proposta parecia atender ao lobby de um empresário, dono de uma fábrica de produtos de higiene, apontado por Eduardo Bolsonaro como patrocinador de Tabata Amaral. Eduardo Bolsonaro disse que as falas estavam protegidas pela imunidade parlamentar. A deputada defendeu que as mensagens não estão amparadas pela imunidade e nem pela liberdade de expressão. Por 6-5, o Supremo aceitou a queixa-crime e Eduardo Bolsonaro virou réu por difamação.
O ministro Alexandre de Moraes apontou que as declarações extrapolaram os limites da crítica política e ressaltou: a jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, não incidindo, portanto, em relação às condutas típicas imputadas pela deputada contra Eduardo Bolsonaro. O parlamentar pode recorrer da decisão. E também em julgamento no plenário virtual do Supremo, os ministros decidiram que agentes da Polícia Rodoviária Federal têm direito a receber horas extras por serviços extraordinários que excedam a jornada de trabalho prevista em lei. O caso chegou ao Supremo por ação proposta pelo Partido Solidariedade. O relator do caso foi o ministro Luiz Roberto Barroso. O voto dele foi seguido pelos demais ministros da Corte. Atendendo a um pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou que o governo do Acre implemente mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. Madeleine Machado tem os detalhes. O efetivo funcionamento do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura deve ser feito em até 30 dias. A implementação do órgão está entre os compromissos assumidos pela administração estadual em um termo de ajustamento de conduta firmado com os Ministérios Públicos Federal, do Acre, a Defensoria Pública da União e do Estado em novembro de 2021. Segundo os prazos previstos no acordo, o mecanismo estadual deveria estar atuando desde o último dia 24 de janeiro, mas até o momento não foram adotadas as medidas para sua efetivação. Por conta disso, o MPF recorreu à Justiça para obrigar o governo do Acre a cumprir os termos do TAC. Caso não adote as providências determinadas, a administração estadual poderá ser obrigada a pagar multa de R$1 milhão a ser revertida em prol do sistema penitenciário acreano. A seguir, a AGU defende o cumprimento do contrato inicial da concessão do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Voltamos em instantes. A Advocacia Geral da União atua na arbitragem envolvendo a concessionária que administra o aeroporto de Viracopos. A AGU defende o respeito às bases do contrato que foram estabelecidas no início da concessão. A reportagem é de Paulo Vitor Chagas. A AGU atua de forma coordenada para defender as teses da União e da ANAC em procedimento arbitral envolvendo a empresa Aeroportos Brasil Viracopos, que administra o Aeroporto Internacional de Viracopos. O caso pode ser importante parâmetro para a análise do modelo de concessões brasileiro. A concessionária entrou no tribunal arbitral para questionar alguns pontos do contrato assinado em 2012. O prazo da concessão é de 30 anos. Cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais são discutidos no procedimento. Dos 6 pedidos da concessionária, 3 já foram analisados favoravelmente à AGU de forma integral ou parcial. Eles envolvem pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro por conta de mudanças ocorridas ao longo dos anos. Quando nós falamos da relevância desse caso e da importância dessa vitória para as próximas arbitragens, basicamente o que a gente está querendo defender, e fica muito claro com essa decisão já proferida, é que qualquer decisão que não leve em consideração as bases do contrato de concessão acabaria por gerar muita insegurança jurídica, permitindo uma discussão eterna sobre todos os fatos que acontecem no decorrer de uma concessão. No pleito Trem de Alta Velocidade, a União demonstrou, levando aos autos diversas decisões do Tribunal de Contas, inclusive uma nota técnica elaborada pela área técnica do Ministério da Infraestrutura, informações relevantes que demonstraram a ilegítima expectativa da concessionária com a implementação do trem-bala. A AGU utilizou argumentos que procuraram demonstrar que as partes precisam se manter fiéis ao núcleo do contrato de concessão. Caso contrário, qualquer novo acontecimento poderia gerar pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Um argumento que demonstra bem o nosso entendimento é o do pleito relacionado com as desapropriações. Ali nós defendemos que, pelo teor do contrato, já fica claro que a ANAC só teria que desapropriar quando a concessionária demonstrasse o seu real interesse.
Os outros pedidos, que ainda serão analisados e que são contestados pela AGU, envolvem divergências quanto ao valor de tarifas e pedido de reequilíbrio contratual em decorrência da pandemia de Covid-19. A concessionária questiona ainda a cobrança de multa por não ter cumprido o prazo para entrega de estruturas físicas do aeroporto. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não se pode decretar falência de uma empresa só com a admissão de que não é possível cumprir o plano de recuperação judicial. Samanta Peçanha explica essa decisão. No caso julgado, uma empresa interpôs agravo de instrumento contra a decisão de primeira instância que decretou a sua falência depois de admitir que não conseguiria cumprir o plano de recuperação judicial. Mas o recurso da empresa devedora teve o provimento negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que decidiu ser obrigatória a conversão da recuperação em falência sem a necessidade de convocar uma nova Assembleia Geral. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao juízo recuperacional para avaliar o cumprimento do plano antes de decretar o encerramento da recuperação ou a convolução em falência. O colegiado entendeu que a confissão da empresa em recuperação judicial sobre a impossibilidade de seguir cumprindo o plano de recuperação não caracteriza o seu real descumprimento e, por isso, não autoriza por si só a convolução em falência. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, afirmou que não seria possível verificar se houve adimplemento das obrigações do plano de recuperação, cujo prazo de vencimento era posterior às decisões recorridas que determinaram a convolução em falência. O ministro observou que os autos não registram a inobservância de compromissos firmados e que a sequência cronológica das decisões demonstra a existência de parcelas de obrigações a vencer até janeiro de 2020. Mais de 3 anos depois do acórdão recorrido, datado de abril de 2017. A terceira turma do STJ decidiu que é possível a emissão de duplicata fundada em contrato de compra e venda com a indicação de valor baseado em cláusula de consumo mínimo. Rafael Porfírio. A terceira turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou nulas as duplicatas, sob o argumento de que elas estabelecem um consumo mínimo e não representam efetiva compra e venda. Uma indústria ajuizou a ação declaratória de nulidade de duplicata contra uma fornecedora de gás, alegando a emissão de duplicatas nos valores de R$18 e R$6.000, mas não recebeu nenhum produto na data de emissão das notas. A sentença julgou improcedente o pedido por haver cláusula contratual prevendo o consumo mínimo, sendo possível a emissão de duplicatas. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da fornecedora de gás para restabelecer a sentença. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que a cláusula Take or Pay consiste em disposição contratual por meio da qual o comprador se obriga a pagar por uma quantidade mínima especificada no contrato, ainda que o insumo não seja entregue ou consumido. Ela observou ser possível emitir duplicata fundada em contrato de compra e venda com valor calculado com base nessa cláusula e considerou ainda que a inserção dessa espécie de disposição negocial em contrato de compra e venda de gases não deturpa o negócio jurídico, que não deixa de ser considerado uma compra e venda. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu a rede Burger King de pagar vale-refeição a um supervisor de operações. O repórter Rafael Oliveira tem mais detalhes. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019 da categoria, as empresas teriam que fornecer refeições nos locais de trabalho e a concessão do vale-refeição era facultativa. Na ação trabalhista, o supervisor de operações de uma loja em São Paulo afirmou que a empregadora havia descumprido essa cláusula. Segundo ele, os lanches oferecidos não poderiam ser considerados como alimentação saudável. Por isso, ele reivindicava a uma indenização equivalente ao valor do vale-refeição. Em primeiro grau, o pedido foi negado. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo teve outro entendimento. De acordo com o TRT, a norma coletiva tinha como objetivo melhorar as condições sociais dos trabalhadores. Dessa forma, seria necessária uma alimentação variada, balanceada e de elevado valor nutritivo.
No caso, a empresa fornecia apenas os alimentos do próprio cardápio, principalmente sanduíches e saladas com pouca variedade e com alto teor calórico, de gorduras e baixo valor nutricional. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A rede de lanchonetes argumentou que a convenção coletiva não faz nenhuma ressalva ou especificação do tipo de alimento a ser fornecido. Para o relator na quinta turma, ministro Breno Medeiros, o TRT impôs uma condenação sem parâmetro na consolidação das leis do trabalho ou na norma coletiva, segundo a qual a concessão do vale-refeição em substituição ao fornecimento da comida era uma faculdade da empresa, sujeita única e exclusivamente à discricionariedade do empregador. Ainda de acordo com o relator, a norma não menciona critérios de verificação da qualidade nutricional do cardápio oferecido. Assim, a quinta turma do TST absolveu a rede Burger King de pagar vale-refeição ao empregado. A decisão foi unânime. Lembrando que o entendimento sobre a matéria ainda não foi pacificado no âmbito do TST. Ainda existem decisões divergentes de outras turmas. No próximo bloco, a gente conta a história de superação de 2 brasileiros que se tornaram juízes pelo sistema de cotas do Judiciário. Voltamos já. De hoje até sexta-feira, os tribunais de justiça do país realizam a 23ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. O programa do Conselho Nacional de Justiça promove esforços concentrados para ações e julgamentos de casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma exposição e feira de artesanato marcaram a abertura do programa em Minas Gerais. A repórter Renata Marques acompanhou. Na Galeria de Arte do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, as mulheres protagonizam a cena. Elza Soares, Gal Costa, Janis Joplin e Frida Kahlo, entre outras, têm suas trajetórias destacadas em telas, na exposição Notáveis, que marca a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Eu resolvi trazer para essa exposição uma série de mulheres que simplesmente acreditaram nos seus sonhos e conseguiram transformar a nossa história como um todo. Elas são hoje exemplos eternos do poder feminino. A iniciativa faz parte de uma campanha nacional do Judiciário que sensibiliza para a realidade violenta enfrentada por muitas mulheres brasileiras. Em especial no mês de março, quando se comemora o Dia Internacional das Mulheres, todos os tribunais estaduais se envolvem em ações de divulgação e conscientização sobre a prevenção e o enfrentamento à violência doméstica. Uma feira de artesanato com a presença de mulheres empreendedoras e seus talentos também ilustra a semana. Panos de prato, bonecas, sandálias e outros itens fazem parte da mostra. Todas elas sofreram violência doméstica e conseguiram ressignificar suas vidas. Dona Maria Benedita é uma delas. Era agredida pelo marido, mas resolveu enfrentar as dificuldades. Hoje se considera uma nova mulher. Eu tinha medo. Eu não tinha condições de falar, eu tinha insegurança de falar até com a minha família. Mas quando eu descobri que eu poderia falar, hoje eu falo sobre tudo, eu exijo meus direitos em relação à minha cor, à minha feminilidade de mulher, à minha situação que eu vivi, a questões religiosas. Em tudo eu procurei descobrir o meu direito. O enfrentamento da violência doméstica foi um dos objetivos destacados na abertura da 23ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. O primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Alberto Vilas Boas, representou o presidente, desembargador José Arthur Filho. A realidade nos mostra que nós precisamos estar atentos a essa forma como a mulher é tratada nos mais diversos ambientes, né? De trabalho, familiar, no ambiente social como um todo. Então, a realização de mostras que evidenciam o papel e a importância da mulher no contexto da sociedade e políticas como aquela que é agora conduzida pela desembargadora Evangelina Castilho no âmbito do tribunal são muito importantes para fortalecer o nosso papel e demonstrar a grande importância que tem para nós a preservação de uma sociedade não violenta, que cultive a paz em todos os seus ambientes. O Fórum de Belo Horizonte, principalmente o Fórum Lafayette, ele tem toda a estrutura dos juizados de violência doméstica, né? Temos 4 juizados, que tem toda uma estrutura de atendimento
tanto com juízes, com assistentes sociais e psicólogos, que estão preparados para receber essa situação, para julgar esse processo de forma mais célere, de forma segura, né? Com um comprometimento muito grande com essa situação da mulher. Além de um esforço concentrado no julgamento de processos ligados à violência, estão previstas atividades como palestras sobre o tema em canteiros de obras, uma iniciativa da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que tem à frente a desembargadora Evangelina Castilho. A 23ª Semana pela Paz em Casa é um prosseguimento do programa da ministra Carmen Lúcia para combater a violência. Ele inicialmente era para incrementar os julgamentos de processos sobre violência. Hoje ele já se estendeu, então nós temos durante essa semana palestras, eventos como esse de hoje, a feira, a exposição e a conscientização, é o viés pedagógico da Lei Maria da Penha. 2 brasileiros de origem humilde de ascendência negra dão exemplo de superação. Eles acabam de se tornar juízes pelo sistema de cotas do Judiciário. Acompanhe na reportagem de Viviane Novaes. Nasceu em Rondônia. Robson, de 46, é de Pernambuco. Ainda na adolescência, Robson se tornou vendedor de picolé em Recife, para ajudar no sustento da família. Parafraseando, inclusive, Drummond de Andrade, tinha uma pedra no caminho. Na minha vida, tinha várias pedras no caminho, porque eu enfrentei dificuldades na escola, inclusive já fui para a sala de aula sem um café da manhã. Ele fez mais de 70 concursos e não passou na maioria, mas conseguiu ser bombeiro, trabalhar na Polícia Civil e na Justiça como técnico judiciário. Eliezer é filho de agricultor. Ele parou de estudar aos 10 anos por falta de transporte na área rural e só retomou os estudos aos 15 anos. Aos 18, se tornou pedreiro e só aos 24 terminou o 2º grau. Logo se tornou agente penitenciário e não parou mais de fazer concursos em busca de melhores salários. Foi técnico judiciário, assessor e secretário de juiz. Eu acho que a fé é fundamental porque é algo que você não está vendo, mas você crê que vai acontecer. Então, para mim, isso aí foi que me motivou, foi que me deu força para chegar até aqui. Então, assim, eu não via a minha aprovação, mas eu sentia que isso ia acontecer e não desisti. Robson e Eliezer chegaram a juízes por meio do sistema de cotas. Pelo regulamento do Conselho Nacional de Justiça, 20% das vagas em concursos públicos para magistrados devem ser destinados a pretos e pardos. Os 2 passaram no concurso para juiz do Tribunal de Justiça de Rondônia. Dos 110 candidatos aprovados, 14 eram afrodescendentes. O sistema de cotas é um equalizador de forças, porque ele faz concorrer os iguais com os iguais. Então, só concorro com aquelas pretos e pardos, né, que, por regra, teve uma vida parecida com a minha. Porque a minha vida não é excepcionalidade, é a regra de milhões de brasileiros que têm que trabalhar de sol a sol, estudando para encontrar um local à sombra. E graças a Deus hoje eu encontrei o meu lugar à sombra. Não faria sentido uma pessoa que não teve tanta oportunidade igual a mim, por exemplo, que estudei já depois de velho, e comecei a faculdade com 28 anos, enquanto tem colegas que tomaram posse que têm 28 anos, e aí você participar em pé de igualdade com a pessoa que estudou escola particular, enfim, teve todas as oportunidades e essas pessoas que têm essas oportunidades são na maioria brancos, né? A meu ver, é uma forma de tratar de forma desigual pessoas que são desiguais, não é? Pela origem, e com isso promover a igualdade. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.